Se o seu negócio depende do seu tempo, sinto em lhe dizer, mas você nunca vai ficar milionário. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um problema que tira a noite de muitos empresários. Nós vamos falar sobre a lógica por trás da transição do modelo de negócio de serviço para produto e sair da dependência do seu tempo. A corrida dos ratos, só que dessa vez não no CLTismo, a corrida do rato dos empresários. Então vamos entender, turma, qual que é o problema do empreendedor brasileiro. O que eu queria dizer, sair de um negócio de serviço, hoje, atualmente, as empresas brasileiras estão majoritariamente concentradas na prestação de serviço. Tem um dado que mais de 70% das empresas, isso medido pelo IBGE e órgãos como o Sebrae, que ativamente estão olhando para o empreendedorismo, mostram que as empresas brasileiras estão alocadas em serviço. E isso pode ser um problema, não necessariamente é ruim, mas aqui a gente se limita, porque a gente não consegue ter uma escala que gere tamanho resultado. Além disso, fatores como economia informal, serviços que não são contabilizados direitos, eles contribuem para esses dados. O microempreendedorismo que vem numa crescente maior, isso também com o digital, então aquele lá que você vê que é um social media, que desenvolve sites, quem sabe rodar tráfego, o desenvolvedor que passou a ser freelancer, tudo isso com o alarme do digital, o crescimento do digital, fez com que essas profissões e o crescimento de operações de serviço, por consequência, tenham um aumento significativo. E qual o dilema que a gente se depara? Crescer mais numa operação de serviço significa trabalhar mais, a não ser que a gente tenha duas ferramentas importantes de gestão: processos e tecnologia. Escalar significa contratar mais gente, ter mais pessoas para gerenciar. Isso, por consequência, gera mais trabalho para o fundador, para o sócio que começou a empresa. Mas nem sempre há margem. Muita gente vende tempo, não vende valor. E essa está a diferença. Ao vender tempo, a vender a troca de serviço, o seu cliente sempre vai buscar desconto no preço. Ao entregar valor, é onde numa operação de serviço a gente consegue trabalhar sem ser massacrado pela própria operação. Um dado interessante que eu queria trazer é que o Sebrae aponta como a principal causa de mortalidade das empresas a má gestão financeira, falta de planejamento, não conseguir lidar com problemas e ter ferramentas para a resolução de problemas, pensamento crítico e analítico. Fatores como esses faz as empresas durarem mais e evitar que elas pereçam no cemitério das boas ideias. Uma vez que nós já identificamos o problema, o que eu quero convidar é o que é um modelo de negócio lucrativo e como a gente pode deixar ele escalável. O que eu queria mostrar para vocês é que lucrar mais não necessariamente está atrelado a vender mais. Fatores como ter uma margem melhor, previsibilidade na sua receita, nas suas vendas, uma escala, um produto que permita ser replicável diversas vezes, sem necessariamente gerar mais trabalho na mesma proporção. E também um baixo custo variável, isso é, um baixo custo por venda, baixas comissões, não tem um custo variável que cresça conforme você cresce as vendas. Esses fatores contribuem para que o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, por consequência, lucre mais. E o que eu queria convidar vocês a pensar é que introduzir um conceito importantíssimo chamado Unit Economics, onde diz que a receita gerada tem que ser maior do que o custo que a gente tem para ter essa venda, para ter essa entrega de valor, seja em um serviço ou no produto, pode fazer total diferença dentro do seu negócio. Além disso, modelos de negócios lucrativos têm que ser repetível e transferível. Não adianta você criar uma empresa onde ela depende de você, do seu serviço, do seu tempo, da sua alocação, da sua habilidade. Imagine um cenário onde você fique, por exemplo, acamado. Essa empresa não tem valor, porque o valor estava atrelado a você. Empresas têm que ser transferíveis, você tem que poder transferir o valor.
Você tem que poder replicar isso de maneira simples. Ela não tem que ter CPF. Uma empresa é um CNPJ, ela é um organismo vivo que tem que ter a capacidade de funcionar, se sustentar e ter crescimento saudável, sustentável, sem que necessariamente o fundador esteja dentro ou tenha dependências, amarras por pessoas, seja em qualquer área dentro da empresa. Além disso, queria mostrar a importância do CAC e do LTV. Em termos gerais, CAC significa custo de aquisição por cliente. É quanto você gasta para ter a nova entrada de um cliente. Isso se resume a todos os esforços que você tem na entrada desse cliente. Como, por exemplo, gasto em tráfego pago, gasto em comissão de vendas para um vendedor, para um SDR, para um BDR, gastos de parcerias na aquisição e por aí vai. Ou mesmo o que você gasta para um cliente começar o trabalho. Vou te citar um exemplo. Todo cliente numa clínica médica, ele tem que pôr um propé, aquele protetor do pé, tem que pôr uma touquinha, mesmo que ele não vá fechar o que ele está planejando. Então você já tem um custo na entrada desse cliente por base. E por aí vai. Todos os esforços, tudo que é gasto para alguém virar um cliente, entra dentro do CAC. Além disso, LTV, que é Lifetime Value. É quanto cada cliente agrega de valor na empresa antes dele ir embora. Então, tem como a gente medir esse dado e ele é importantíssimo para entender a relação de churn da empresa, entender a saúde e também como está a percepção da entrega de valor ao cliente e quanto que cada cliente, uma vez adquirido, quanto ele contribui para a empresa, quanto tempo ele fica e quanto de ARR ele está agregando ao seu negócio. Uma indicação que eu queria trazer para todos vocês é o livro A Startup Enxuta, em inglês Lean Startup, do Eric Ries. Ele é praticamente uma bíblia das startups, uma bíblia do Vale do Silício, e ensina conceitos importantíssimos que vão agregar muito na sua trajetória empreendedora. Tenho certeza que muitos que estão vendo o vídeo já leram esse livro, mas fica essa bela dica para quem puder ler esse livro, vai valer a pena, vocês vão me agradecer. Modelo de negócio lucrativo não é sorte, é matemática e é processo. O que eu quero dizer, o modelo de negócio lucrativo é aquele que permite ser escalável, ser replicável, agregar valor sem necessariamente aumentar os custos proporcionalmente e também o modelo de negócio lucrativo, o modelo de negócio replicável, aquele que todo mundo quer, que não te gera trabalho, te traz valor, é um modelo de negócio onde você pode criar um produto e escalar ele, ou um serviço que você agregue muitos processos, método e faça ele poder ser replicável. Não necessariamente o modelo de negócio escalável está atrelado a produto. Eu tendo a dizer isso, todos tendem também a pensar isso, mas uma operação de serviço que tenha sistema, tecnologia e processo, ela também pode ser escalável. Conheço muitas empresas, mas é muito mais difícil você fazer uma empresa de serviço que seja escalável. Por isso, se você quiser criar um modelo de negócio que permita você ser uma startup unicórnio, você ter um valuation muito grande, eu recomendo você começar com um produto. Pois o produto, uma vez que você gaste tempo, uma vez que você gaste energia, ele fica pronto e pode ser vendido várias vezes para conseguir ter uma escala. Puxando o gancho da minha fala anterior, eu queria trazer o convite para nós entendermos o porquê de operações de serviço serem difíceis de escalar. E eu trouxe aqui alguns pontos que eu vou enunciar para vocês. O primeiro é que ele toma tempo individual. Então, quando você começa o negócio, ele toma muito do seu tempo. E assim você não pode olhar para outros fatores, como gestão, marketing, vendas, etc. Ou toma muito tempo dos colaboradores, de quem está ali executando. Além disso, você precisa de um conhecimento tático, um conhecimento específico. Imagine um médico, um fisioterapeuta, ele teve que estudar aquela área e ter um conhecimento específico. Tem uma barreira de entrada para você conseguir exercer. E além disso, você tem que ser bom muitas vezes, porque requer trabalho manual. Um outro fator que também faz uma operação de serviço ser extremamente delicada é personalização extrema.
Então, em serviço, a percepção do cliente é muito diferente de pessoa a pessoa. E por isso, cada pessoa exige que a sua entrega de valor seja de um jeito. Vocês já devem ter visto, mas eu gosto que faça assim quando sou eu, mas é desse jeito. E isso torna uma operação de serviço um pouco mais complicada para a gente ter escalabilidade. E eu queria trazer o conceito da lei do teto. O que seria a lei do teto? A lei do teto é uma lei que mostra que em operações de serviços você está limitado às horas disponíveis que cada colaborador ou cada membro da empresa tem. Dificuldade de padronização. Então, imagine uma operação de serviço onde tem eu e mais 3. É muito difícil eu garantir que o mesmo serviço que eu entrego, que eu faço ali presencialmente ou digitalmente, vai ser idêntico ao das outras 2 pessoas. Além disso, a dificuldade de treinar. Então é muito difícil você passar o que você tem de conhecimento à frente da mesma maneira. Eu costumo dizer que quando muito bom orientador ou professor, a sua palestra, a sua mentoria, o seu treinamento, se você passar esse conhecimento para alguém, ela captar 30% do que você passou, é excelente. É muito difícil ter a certeza de que alguém vai conseguir adquirir mais do que 50% de tudo que você passou. E além disso, numa operação de serviço, é muito mesmo difícil você conseguir cobrar mais. Muitas vezes porque você dá desconto. E uma vez que você dá desconto para o seu cliente, como é que você vira na próxima vez e fala que o valor subiu? Que o serviço custa mais caro? Sendo que a entrega às vezes pode ser a mesma. Então é difícil você ter um diferencial competitivo e você agregar mais valor do que o que você já se pressupõe. Se o cliente está comprando você e não a sua empresa, você não tem um negócio, você tem um emprego. O objetivo é fazer o cliente comprar o processo, não a pessoa, porque aí a gente tem um modelo de negócio escalável e replicável que a gente está discutindo aqui no vídeo. E eu queria indagar um pouco mais esse problema. Pesquisas sobre burnout em empreendedores mostram que donos de pequenos negócios costumam trabalhar mais de 50 a 60 horas semanais, especialmente em serviços, porque tudo depende deles. Vendas, entrega, financeiro, relacionamento, setor de compras. E o empresário, mais do que ninguém, ele ama o seu negócio. Ele jamais vai deixar o negócio dele falir. E isso faz com que muitos desses empreendedores, pequenos empresários, médios empresários, entrem em burnout. Fator esse que pode levar um quadro clínico que se agrave, colocando numa depressão, numa cama, em um caso muito sério que pode gerar problemas graves. Então eu queria deixar uma pergunta para vocês empresários. Se hoje você parar por completo o seu faturamento, a sua empresa vai parar onde? Onde vai o seu resultado? Ele vai continuar crescendo ou ele vai se estagnar? Ou pior, ele vai congelar e a sua empresa vai morrer em pouco tempo. Então, pense a partir de hoje como você pode fazer a sua empresa se tornar um organismo vivo que funciona independente de você e tem capacidade de crescer sustentavelmente. Dito isso, eu quero mostrar para vocês como transformar um serviço em um produto, tá bem? O primeiro passo é fazer um mapeamento de processos de forma pragmática. Então, o que vamos fazer é mapear o processo do início até o fim, identificar o que se repete, as etapas, quais são os entregáveis, checklists para ter uma qualidade satisfatória e também o prazo, algo muito importante. Ninguém gosta de receber algo fora do prazo. O que a gente tem que fazer é criar uma esteira clara de execução. Todos os processos alinhados, datados e descricionados pragmaticamente para não ter nenhum furo de roteiro. Você só transforma em produto o que você consegue transformar em processo. Então, antes da gente querer fazer qualquer coisa, o primeiro passo é pegar esse serviço e mapear como ele é feito, quais são todas as etapas dele, para a gente assim conseguir transformar em um produto replicável. Muito do que a gente está vendo na atualidade são SaaS, que é Software as a Service. É uma operação onde a gente pega um serviço,
mapeia os processos dele, quais são os checklists, quais são os entregáveis, qual é o prazo, como é feito, onde é feito, por quem é feito e transforma ele num software. Para transformar isso num software, a gente precisa de um mapeamento bem feito e de um processo. Então, gravem esta palavra. Processo é a chave para a gente ter a criação de um novo produto. Após um mapeamento bem feito, o que temos que fazer é se atentar a outros pontos, como por exemplo, reduzir personalizações excessivas, criar entregáveis fixos, pacotes, níveis e módulos. Isso é muito comum numa empresa de tecnologia e software, como por exemplo na Jato. Temos um ERP, que é um sistema para se gerenciar empresas. Lá nós temos um pacote fixo, que é o nosso ERP já pronto, bem feito, instalável e entregável em até 15 dias, mas também temos módulos. Então se o seu cliente, o nosso cliente, tem uma operação de logística, uma operação de supermercado, a gente faz um módulo a mais e cobra por isso e sabe o tempo que é levado para ter também um módulo a mais. Além disso, o que nós podemos fazer para transformar um processo em algo vendável é ter um nome de produto, escopo fechado, preço claro, tempo de entrega e resultados previsíveis. Um exemplo disso é o cliente não compra horas, ele compra clareza. Então o que nós podemos fazer é transformar um serviço que seria difícil de explicar com muitas entrelinhas em algo simples, prático e claro, onde o cliente entenda de forma simples a nossa proposta de valor. Depois de criar um processo e transferir isso para um produto, onde tem uma marca, um nome, características bem definidas e uma proposta de valor muito clara, o que a gente tem que fazer é delegar para tornar a operação mais fácil. Papéis claros, treinamentos simples e repetíveis, onde qualquer pessoa, qualquer indivíduo que nós colocamos para fazer aquela função, para vender o seu software, para vender o seu serviço que você conseguiu produtizar, consiga ser replicado de maneira simples, sem perder qualidade. Um exemplo que eu quero mostrar é o McDonald's. Se você for do McDonald's no interior do Brasil, numa grande capital e nos Estados Unidos, o padrão de entrega, a forma que você é atendido vai ser muito semelhante, seja nos Estados Unidos, em Dubai ou na Rússia. Muda uma peculiaridade ou outra da localidade, mas observe, é replicável e é de forma análoga, muito semelhante. Isso que se caracteriza uma operação de franquia. Eles são iguais, são replicáveis em diversas localidades diferentes por qualquer pessoa. Voltando ao conceito de software as a service, um software como serviço que virou tendência nos últimos anos, o que eu quero mostrar? Para você ter um SaaS que consiga ter resultados, se torne uma startup unicórnio, atinja 1 bilhão em faturamento, você tem que ser muito bom em investir em atributos, em ações como marketing, design, tecnologia e produto. Você tem que ser bom disso. Observe Steve Jobs, ele era uma pessoa boa em design thinking, em prototipação, em produto. Isso fez com que ele criasse produtos escaláveis e que fosse vendáveis por muitas gerações. Esse é o diferencial de uma empresa que faz algo para ser único e exclusivo para uma empresa que faz algo para ser mais um produto do mercado e ficar brigando por preço. Um exemplo de empresa que viveu essa trajetória é a RD Station. Quem trabalha com marketing digital e tecnologia provavelmente vai conhecer essa empresa. A RD começou ligada à consultoria de marketing digital. Observe, isso é um serviço. Ela transformou seu método em software, um produto, com programa estruturado de consultoria, treinamento e certificação. Então ela transformou aquilo que era um serviço feito de forma humana por consultores, assessores, em um software, onde o usuário paga uma mensalidade e consegue de maneira prática utilizar sem muito acompanhamento, ou com acompanhamento básico que é treinável e escalável de maneira simples. Todo esse resultado fez com que a RD Station fosse vendida para a TOTVS por cerca de 2 bilhões no ano de 2021. Isso mostra o poder de modelar um serviço como
um produto, uma solução escalável. Hoje a TOTUS é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e o fundador da RD Station conseguiu o sonho de todo startupeiro: ter uma startup unicórnio, isso é, uma startup que vale mais de 1 bilhão de reais, de dólares, o que quer que vocês considerem. Na prática é 1 bilhão de dólares, mas hoje a RD Station, após ter parte adquirida por 2 bilhões, com certeza tem um valuation bilionário e se tornou uma startup unicórnio. Você transformar uma operação de serviço em uma operação de produto é o que vai fazer você deixar de trabalhar para o seu negócio, você deixar de viver pelo seu negócio e também mostra que quem faz o negócio trabalhar por si é quem traz resultado. Ter um organismo vivo, autogerenciável e que escale. Isso é o que permite fazer você viajar, você ter mais tempo. Queria ressaltar aqui o conceito do Tim Ferriss, do livro Trabalhe 4 horas por semana, onde ele ensina que ao ter processos, ao criar uma empresa dependente de si só, que não dependa do fundador, isso faz com que a vida do fundador, dos acionistas e sócios e também dos colaboradores seja muito mais digna, tenha muito mais qualidade e também você tenha tempo disponível para pensar onde estão os gargalos e onde estão as alavancas de crescimento do seu negócio. E se você gostou desse vídeo, onde eu disseco o empreendedorismo, trago conceitos, cases reais, exemplos, livros de indicação, eu queria que você deixasse um like, se inscrevesse no canal, é muito importante para nós, para o nosso crescimento e a validação do nosso conteúdo, e principalmente, que eu quero de você, que você deixe um comentário onde mostre o que você aprendeu com esse vídeo, se você tem uma operação de serviço ou de produto, e eu queria que você me contasse um pouco mais sobre ela, como por exemplo o meu serviço. Hoje eu vivo uma operação de serviço, eu tenho uma software house onde tem muito a dependência minha fisicamente dentro da empresa, dos meus colaboradores, de processos, e o que nós estamos fazendo é transformar tudo isso em softwares. Se você quer viver um pouco dessa trajetória e ver como é transformar uma empresa de serviço em produto, além de conhecer muito mais sobre o mundo de tecnologia, empreendedorismo e negócios, segue o canal e até o próximo vídeo.